Oi, meus amores, bem-vindos! Que bom estar aqui com vocês todos, família querida, amamos estar aqui a cada semana. Somos abençoados com a sua presença, a sua sintonia, a sua companhia pela Novo Tempo. Muito obrigada! E afinal de contas, nós estamos encerrando mais um ciclo, mais um ano e nós estamos muito felizes. Até preparamos melhor aqui a casinha, deixamos as coisas mais bonitinhas, mais aconchegantes para nós celebrarmos esse final de ano. Ufa! Quantas batalhas vencidas, quantas dificuldades, quanta luta ainda temos que enfrentar pela frente e nós aqui estamos mais uma vez determinados a continuarmos juntos, segundo a graça e a misericórdia de Deus, para que sejamos vencedores dia após dia, porque quem nos garante vitória é Cristo Jesus. Desejamos a você, então, um feliz ano novo desde agora. As coisas que estão por vir, que estejam todas elas debaixo da misericórdia de Deus e que nos dê forças. Sabe, é necessário que eu e você tenhamos essa noção de terminar um ciclo, começar outro ciclo. E hoje eu quero trabalhar aqui com você essa ideia de a gente saber, com os pés no chão, enfrentando a realidade, sem fugas, sem negação, mas de fato entendendo que a vida é desafiadora. Como que num casamento, sabe? As pessoas no casamento, as duas pessoas envolvidas numa relação conjugal, têm tantas dificuldades, não é? As diferenças de personalidade, os ajustes que são necessários e algumas vezes isso até extrapola ser apenas ajuste e vai para aquele lugar de e agora, o que eu faço? Continuo ou paro por aqui? É aquele tipo de gente também que no final de ano para e pensa o que eu vou fazer? Eu continuo como estava antes ou posso fazer algo, um movimento novo para fazer algo novo desse ano novo que está por vir? Vai depender de você. Então, pensando nisso, eu trouxe um casal. Esse casal vai contar pra gente a partir do momento em que eu os conheci, ou eu o conheci. Eles estavam separados, eles estavam assim distantes fisicamente mesmo um do outro, estavam numa situação de pensar, continuamos ou definitivamente não dá mais? Ali eu os acolhi, ouvi e então nós pensamos que poderia dar uma outra chance e eu vi algo muito bonito acontecer. Um casal que estava disposto, que estava querendo. Sim, queremos acertar. Está doloroso, está muito difícil, estamos magoados, estamos feridos, mas nós queremos. Pode ser você assim também. Com todas as marcas, com todas as dores acumuladas neste último ano, você pode estar pensando, será que vale a pena continuar? Eu espero que a história deles conte para você também que vale a pena, sim, continuar quando nós temos boa vontade e também nós vamos encontrar no outro essa boa vontade para fazer acontecer. E quando essa boa vontade faltar às pessoas à nossa volta, acredite, há sempre a boa vontade de Deus para dar a você a direção certa para que você continue passo a passo, galgando caminho, direção, com a instrução, a misericórdia e a graça de Deus, sem perder o prumo. E chegar lá, no destino final, onde a vontade de Deus se cumpre. Eu recebo aqui hoje com muito carinho, lembrando assim de maneira muito simbólica também, muitos outros casais que foram ajudados este ano, em todos os anos, no meu trabalho aqui especificamente, no consultório de família. Todos os casais que estão repensando a sua história, todos os casais que estão repensando a sua jornada, todos estão dispostos a reconsiderarem a vida conjugal, a todos que estão enfrentando dificuldades agora, mas que têm esperança de que os dias vindouros sejam dias melhores e estão dispostos a fazer o que precisar ser feito a partir de mudanças pessoais, principalmente. Vamos lá? Eu apresento a vocês, meus convidados de hoje, que estão vindo de Ubá, Minas Gerais. Pedro Gazola, Leci, bem-vindos, prazer tê-los aqui. Tudo bem, Leci? Tudo bem, Darleide. É um prazer estarmos aqui hoje com você, com vocês, nesse lugar que é tão especial e que foi tão especial na nossa vida. Que lindo, obrigada. Bom estar aqui. Eu acho que vale a pena contar para o pessoal dali que hoje é o primeiro dia, a primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente, né? Sim. Exatamente. Nós nos conhecemos já aí de uns bons meses durante esse ano, virtualmente, nas mentorias, nos encontros, aconselhamentos, nos vídeos, nos programas. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigada por ter vindo até aqui também. Me sinto bem-vindo aqui. Obrigada. Minha casa já, daquela que eu vejo
sempre. Obrigada. É um prazer estar aqui nesta noite, conhecendo você pessoalmente, uma amiga que é tão querida, Obrigada. nossa, na nossa casa. Muito Então, legal. espero que essa noite seja uma noite bastante importante para todos nós. Obrigada. O Pedro uma vez estava num consultório e tinha uma TV ligada. Estava na Novo Tempo e ele disse que interessante, chamou a atenção. O programa, o tema do programa, que era o consultório de família, passou a assistir, era algo que eles precisavam naquele momento e depois de algum tempo nos encontramos virtualmente e tem sido até aqui uma boa companhia para vocês, não é? Sim. Uma companhia maravilhosa, na verdade, assim, dentro da nossa casa, diariamente, quase que diariamente, né? Acho que foi um presente literalmente do ano de 2020 para a nossa família, para a nossa casa. Que lindo. O que mudou, meus amores? Quando eu os conheci, já disse, vocês estavam pensando em o que fazer, não é? O que mudou de lá para cá, naquele momento? Vamos pensar ali naquele momento. O que era mais difícil? As diferenças entre vocês? Falar? Eu acho que, num primeiro momento, eu acho que as dificuldades, elas eram maiores da gente conseguir dialogar, da gente conseguir entender que nós não éramos inimigos um do outro. Legal. Nós não éramos pessoas que eram ruins para o outro. Então, quando nós conseguimos enxergar isso na nossa vida e quando nós decidimos juntos virarmos essa chave, foi fundamental. Eu conheci mais profundamente você no momento de mais fragilidade que a gente estava vivendo. A gente já estava separado. Eu fui para a casa da minha mãe, como muitas vezes eu ia, o filhinho da mamãe. E numa dessas idas, eu estava fazendo uma caminhada e eu me deparei no YouTube com uma mentoria que falava: você não é lixeira. E aquilo me impactou de uma maneira que nunca antes tinha acontecido. Então foi naquele momento em que eu entendi que algo sobrenatural ia acontecer. Uau. E eu precisava, na verdade, de buscar apoio para algo que eu precisava de consertar, que era o meu casamento. E que tem início com algo dentro de você, tem a ver primeiro com a gente, né? O autoconhecimento e o que você vai buscar. O vídeo que ele se refere, Você Não É Uma Lixeira, foi uma mentoria que eu fiz lá no YouTube, no meu canal no YouTube, e de maneira muito aberta, muito franca, nós falávamos sobre como muitas vezes nós carregamos bagagens que são consideradas ou que devam ser consideradas lixo que os outros nos fizeram carregar uma vida inteira. E a gente precisa dar um jeito nisso para a gente ficar mais leve na vida. E foi essa mensagem que inicialmente falou ao Pedro. E para você, Leci? Na verdade, eu acho que é importante também a gente dizer que eu dou graças a Deus pelo que nós vivemos hoje. Porque o que acontece, Darleide? Nós éramos um casal taxados como a família perfeita, a família feliz. E fomos coroados com um filho maravilhoso. E o que acontece? Nós nos dávamos bem na vida profissional, a gente sempre teve uma conexão muito boa, apesar das diferenças. As nossas diferenças, naquilo que a gente tem de mais diferente, na verdade, faziam que a gente fortalecesse um ao outro. Isso era muito bacana e sempre foi assim. A gente estava bem na vida profissional, a gente tinha acabado de comprar a nossa casa e fomos coroados com a gestação. E nesse momento da gestação, assim, a gente viveu intensamente, desde o primeiro momento, né, da vida do Benício. De repente, no 6º mês de gestação, assim, a gente descobriu uma doença, né, gestacional, em que nós podíamos perder o nosso filho a qualquer momento, assim. Isso foi muito pesado, muito forte para nós, assim. E a gente, talvez, não sei se foi nesse momento que nós nos perdemos, né? E aquilo foi muito frágil. E quando o Benício nasceu, a nossa vida transformou, assim. E era estranho e a gente não conseguia entender, porque para ele a gente conseguia ser, eu acho que, um dos melhores pais do mundo. Mas para nós, não, nós nos perdemos enquanto casal, enquanto família, vivemos momentos muito difíceis. E todo mundo assustava, porque assim, parecia que era perfeito, mas o que aconteceu?
E hoje eu entendo que, na verdade, o que aconteceu, que foi um presente de Deus, esse processo que nós vivemos. Porque tudo acontecia, tudo era perfeito, mas a gente não tinha o que era mais importante dentro da nossa casa, assim. A presença diária de Deus, assim. Era Deus antes de qualquer coisa que a gente fosse fazer. Na verdade, muitas vezes ele era trazido como convidado, mas não para construir aquele momento. A gente não convidava para entregar os nossos planos, os nossos projetos, né? E a gente não dava conta disso, assim. E acho que Deus foi tão especial que a gente precisou dessa sacudida nesse período de tempo que foi curto, mas que foi extremamente intenso. Um dia eu falei com você, Darleide, assim, nós vamos morrer, literalmente, assim, fisicamente. Porque doía, né? Doía e foi muito intenso, mesmo. Né? Talvez o Pedro vá falar sobre isso. E Deus precisava passar, acho que a gente precisava passar por esse processo para que a gente, de fato, tivesse esse encontro com Deus, assim, e trouxesse um casamento renovado. Sabe o que me chamava a atenção? E isso que vocês estão dizendo, completando um ao outro, tem a ver ainda com autoconhecimento. Vocês se deram conta de que, estavam vivendo uma crise aparentemente inesperada, porque vocês tinham uma vida aparentemente ok, Sim. mas vem um filho, balança, o que não é estranho, especialmente porque é um filho que também despertou vocês para um cuidado maior por causa da dificuldade que você teve durante a gestação, Sim. né? Então, outros medos surgem ali e o casal se perde mesmo. Até aí, nada de estranho. Mas também é de se considerar que muitas vezes nós não nos abrimos para o outro de verdade, para dizer o que realmente dói, para dizer o que realmente incomoda, porque afinal de contas está tudo bem, né? Sim. Deixa a vida levar a gente, está tudo bem, a gente se acomoda aqui. Mas chega uma hora de crise que sacode tudo e tira do lugar. Sabe assim, quando você pega um pano e sacode para o ar, você vê que tem muita poeira, que aquilo ali não estava limpo, aparentemente sim. Então, a crise, eu tenho essa ideia de que a crise é algo que te sacode e você diz, opa, tem que arrumar isso aqui, tem que organizar isso aqui. E a crise foi isso para vocês, literalmente. Vocês tiveram que se recompor. Algo que me chamou muita atenção também é que vocês tinham muito cuidado com o Benício, com o filho de vocês. Então, assim, ficar junto era também uma prioridade por causa do filho, mas não assim, aquele tipo de coisa assim, por causa do filho nós vamos ficar aqui de qualquer jeito. Vocês diziam, não, a gente vai consertar, corrigir, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, porque a gente também tem um filho. Exatamente, era exatamente isso. Na verdade, assim, ser pais, para nós, é uma das tarefas melhores que a gente faz. Nós nos completamos como família. Nós nos ensinamos, nós nos realizamos enquanto família. Então, nós não nascemos para sermos pais de final de semana. Nós não nascemos para sermos pais, assim, de férias. Nós nascemos para sermos pais 24 horas. Então, assim, nesses momentos de crise, a gente queria manter a nossa família. E foi quando a gente deixou que Deus ele invadisse os outros cômodos da nossa casa, porque a gente colocava Deus só como aquele convidado que vem de vez em quando, senta no sofá, aí a gente esconde a bagunça assim nos lugares, a gente monta aquela cena e a gente agia com Deus assim. A gente não trabalhava junto com Ele com a sinceridade. Foi quando a gente, nessas crises, que a gente resolveu que Deus ele não ia ser convidado na nossa casa, Ele ia ser residente, e Ele ia ocupar todos os cômodos. E essa relação, ela não ia ser uma relação de máscaras. Ela ia ser uma relação verdadeira. Eu acho que vale a pena até dizer, pessoal, que quando eu me dispus a estudar a Bíblia com eles, além da mentoria, chegou uma hora que eu disse assim, pessoal, ok, mentoria funcionou, vocês estão já instruídos, vocês já estão focados na reconstrução desse casamento, dessa família que é linda. Vamos estudar a Bíblia. E eu lembro perfeitamente que a
a Leci, ela não tinha a menor habilidade com a Bíblia. Ela não sabia onde estavam os textos bíblicos. E assim, o primeiro texto bíblico que ela leu, assim, ela disse, é a primeira vez que eu estou lendo esse texto aqui, assim, foi muito especial aquele dia, né? Foi, na verdade, isso é muito especial para mim. Porque eu lembro que na primeira mentoria eu falei assim, uau, você conseguiu ir além daquilo que eu estava te dizendo, daquilo que saía pelas minhas, né, pela minha boca, pelas minhas palavras. E foi extraordinário. E quando você nos convidou para fazer, né, o estudo bíblico, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Eu não sei nem abrir uma Bíblia, eu nem tinha ganhado de presente, tinha alguns dias uma Bíblia. E eu falei assim, e ela estava lá no cantinho ainda, não tinha familiarizado. Mas foi com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, assim. E eu lembro que eu falei com você assim, Darleide, mas eu fico com vergonha, né? E eu não sei, e assim, e eu ouvia de você, sempre, a gente sempre escutava. Nós temos que beber da fonte, não é daquilo que o outro está dizendo, é na palavra. Assim, é isso que eu quero para a minha vida, é isso, é dessa água que nós precisamos beber. E foi exatamente isso, foi lindo, assim, a gente iniciar o estudo na nossa casa e trazer o Benício com a Bíblia dele, assim, ainda estou longe daquilo que seria, né, o ideal, mas, assim, creio que foram passos importantes na nossa vida, assim. E estão sendo. Estão, né? Sendo, e cada estudo que nós fazíamos era maravilhoso, a gente falava assim, nossa, que bênção, que encontro. E a gente falava assim, Pedro, mas por que ela está fazendo isso? Está lá, a gente nem conhece, assim, tão longe, né? Eu falava assim, eu não estou entendendo, a gente não conseguia nem compreender como Deus foi cuidadoso, assim, em cada detalhe. Deus sabe? É bom. Deus é bom. Não, né? Está sendo extraordinário. Nós nem terminamos nosso estudo ainda. Não. Bom, vamos lá. Mas isso tudo para mostrar para vocês, pessoal, que precisa haver essa dinâmica de tanto alguém que esteja para ajudar, mas você também precisa se posicionar nesse caminho de ajuda. Eles estavam querendo, eles estavam buscando separados, sim. Sofridos, machucados, sim. O Pedro estava muito machucado, Leci, mas eles estavam querendo reconstruir. E aí encontra uma mão que está disposta a ajudar, essas mãos se encontram e ambos, ou todas estas mãos se unem e vamos lá. E está aqui um casal que está forte, está unido, atentos, cuidadosos, né? Sempre fazendo os ajustes necessários. Pedro, você disse que antes vocês tinham dificuldade de dialogar. O que mudou de lá para cá? O que entre vocês, de fato, hoje vocês podem dizer mudou? E hoje a gente sabe fazer. Ainda somos humanos, temos falhas, obviamente. Ninguém está aqui buscando perfeição, não. Quer dizer, buscar até que a gente busca, mas não chega lá porque a gente não é perfeito. Deus é bom e misericordioso. O que mudou? Praticamente, tá? Porque eu já entendi da Bíblia, das mudanças. Mudou, assim, a nossa vontade de entender o outro, mas entender o outro de uma maneira diferente daquilo que a gente fazia. De que maneira isso se dá? Nós, muitas vezes, nós sempre buscávamos ajustar o outro de acordo com aquilo que a gente acreditava que o outro deveria nos dar. Nem perguntava, só achava. Na verdade, a gente sempre solicitava do outro uma mudança. E essa mudança, ela não acontece dessa maneira. Toda mudança, para ela acontecer, de fato, ela precisa acontecer dentro de nós primeiro, para que ela seja impactante o suficiente para poder fazer com que a mudança aconteça no outro. Então, quando a gente percebeu que a gente deveria trabalhar com as mudanças primeiro em nós, nós conseguimos ter uma posição de diálogo maior. Nós conseguimos ter uma possibilidade de, mesmo com todas as dificuldades que a gente tinha, da gente sentar e conversar com mais assertividade, com mais diálogo não violento, porque os nossos diálogos, eles não eram no campo da paz, do entendimento, eles eram diálogos meios de trevas, porque sempre saía faísca,
sempre saía brigas, sempre saía palavras que não edificavam. Então, assim, a gente mudou isso. A gente ainda está ajustando. Claro. A verdade é essa. É. De vez em quando saem umas faísquinhas pequenas, assim, mas ela é com amor. As faíscas são com amor. E isso traz para gente uma paz maior. Ok. Porque a gente entende que a gente precisa dialogar para poder conversar e andar para frente. Muito bom. E é interessante que quando você pergunta isso para o Pedro, eu fico pensando, nós somos muito diferentes e, como eu disse, as nossas diferenças, elas nos aproximavam e nos faziam completar. Né? Nós temos perfis diferentes, né, profissionalmente, em vários aspectos. Mas essa questão do diálogo é uma diferença que é muito grande no sentido de que eu sou mais expansiva, no sentido de conseguir expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. O Pedro, muitas vezes, mais introspectivo e com essa dificuldade. E isso também são aspectos que a gente traz desde a nossa infância e que a gente tenta trabalhar hoje diferente com o Benício, né? Daquilo que foi nos dito, a maneira como as coisas foram construídas, como foram trabalhadas. Não julgo de maneira alguma, por exemplo, meus pais. Não. Fizeram o que podiam de melhor, mas muitas das vezes, né, a maneira como foi construída ao longo da vida, mas, ao mesmo tempo, essa é uma dificuldade nossa que não nos completava. E aí, quando o Pedro está falando isso, quando você fala assim, o que mudou? Acho que foi nessa questão do diálogo. Nós ainda erramos, né, Pedro? Muitas vezes, algumas vezes, mas nós estamos com disposição de fazer diferente. Eu acho que essa foi a grande questão. Foi a disposição, a vontade. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito a questão da comunicação não violenta. O Pedro, a questão de se expressar, de quanto isso é importante, porque o que você disse, nós não seremos perfeitos, mas a gente pode melhorar aquilo que a gente não tem, que não é uma habilidade e que pode ser melhorada, e é importante que seja melhorada. E o que mudou? Muitas coisas eu percebo que é do Pedro, sou eu, nós não vamos mudar muitas coisas. É exatamente o que o Pedro disse. O outro não precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Por exemplo, vou contar. Ai, misericórdia, Porque o que você eu vai já contar? disse para eles, tá? Não estou sendo invasiva, não. Ele, por exemplo, ele perde facilmente as coisas, né, Alessi? Conta aí, como que é isso, Pedro? Não, vou deixar a Alessi contar, fica mais engraçado, Pedro. Ai, Darleide. Não, quer que eu te ajude? Ele perde algumas coisas com mais facilidade. Algumas, várias. E eu acho que essa foi a grande questão, né? Deixa algumas coisas bem fora do lugar e você é mais sistemática, mais organizada, pialinha, sem ser a chatona. Não acho que não é a chatona não, né, Pedro? Nem vou perguntar nada, mas deixa assim. Mas acontece que são diferenças marcantes. Um é mais esquecido mesmo, talvez focado em outras coisas tão importantes para ele, outras de menor importância, enfim. E você é horário marcado, a hora de chegar, a hora de sair, organizada, disciplinada. São diferenças importantes. Sim. Então, essa questão do esquecimento do Pedro, assim, existe até uma discussão ainda entre alguns profissionais se existe talvez até um diagnóstico, né, de um déficit de atenção, etc. Mas aí eu passei a pensar também, tá, isso muitas vezes são relevantes, é dificultoso, mas eu posso dar ênfase naquilo que tem de melhor. Yes! Né? Ele vai esquecer muitas coisas, mas ele faz muitas outras coisas que são brilhantes. E ele é extraordinário em muitas outras coisas. Muito obrigado. Como é que é, Pedro? Muito obrigado. Claro que assim, é um estresse, porque o esquecimento dele são de muitas coisas, assim, são de várias coisas. Né, Pedro? Não é assim. Na verdade, eram situações que parece brincadeira, mas que eram sérias e que, na verdade, traziam para o nosso casamento um problema, assim, muito forte, parecia uma guerra, né, assim. E o que aconteceu? Você começou a focar mais, ser mais cuidadoso, você aprendeu a ser mais respeitosa também, ok, uma característica, é alguma dificuldade dele, alimentação, mas isso que você pontuou, né? Ele não é só isso. Exatamente. Seu marido não se resume a só isso. Gente, fica aqui uma lição pra gente na vida. Exatamente. Às vezes a gente reduz uma pessoa a uma característica negativa e a gente esquece de tantas outras características positivas que todos nós temos. Nós temos
características positivas e negativas, mas damos ênfase àquilo que é negativo. Obviamente, isso desgasta, somada a uma série de outras questões que envolvem um casamento, uma família, e aí você vai ladeira abaixo, depois você olha para trás e assim, não vale a pena voltar. Que bom que vocês voltaram, que bom que vocês estão aí guerreiros, cuidadosos, amorosos, lutando, tá? Sim. Eu sei, eu acompanho, eu sei. Estão dia após dia crescendo, amadurecendo, lendo, estudando. Muito. Quando você fala do esquecimento, além disso, de tentar entender, de tentar buscar... E uma coisa que eu tenho me policiado e tenho, inclusive, estudado, buscado, de tentar ter leveza nas coisas. Aquilo que o Pedro tem muito, e eu tinha muitas vezes muita rigidez. O horário é horário, eu não posso esquecer, tem que dar certo. Não vai dar sempre certo. Isso. Vai esquecer, eu também vou esquecer. É engraçado que agora quem passou a esquecer foi eu, às vezes, né, Pedro? Esqueço, com leveza. Literalmente. Mas isso tem sido leve. E, por exemplo, a gente vai sair, errou o caminho, porque também é uma coisa que acontece. Muito. Mas tudo bem, a gente está indo, a gente vai chegar e o caminho, eu preciso entender que o caminho daquela viagem, daquele passeio, eu preciso viver aquele caminho, eu não posso ser feliz quando eu chegar no local da viagem. Por mais que as coisas aconteçam, assim, com dificuldade, ou que aconteçam imprevistos, porque irão acontecer, eu nunca vou conseguir fazer 100%. E uma outra coisa que foi muito interessante, que a gente passou também, eu acho que mais eu, a minimizar algumas situações que poderiam ser problemas. Por exemplo, uma situação que você sabe que é um problema grande lá em casa. A manteiga. Já não deixo mais a manteiga aberta. Você não deixa, não? Não. Por que você não deixa? Uai, porque não tem mais pão dentro de casa. Parei de comer pão. Aí você não tem... Se parou de comer pão, a gente ainda tem a manteiga em casa, mas como ela é usada muito pouco, né, porque era um problema, gente. A nossa manteiga vivia aberta. Então, não vamos mais comprar pão para não ter que passar a manteiga no pão e deixar o pote aberto. Na verdade, não comprar pão foi uma questão mais para a nossa saúde, né? Uma questão de mudança alimentar, mas que é importante, que foi bom, porque também resolve a questão da manteiga. É um problema? Né? E assim, resolveu. É um problema que é bobo, mas que irritava. Resolveu. A manteiga não fica mais esquecida. Muito legal. Mas existe uma vontade assim, sabe? Minha verdadeira, de não esquecer, de me esforçar, de lembrar, dela entender que não é de propósito, aí eu vou lá, arrumo, acerto, e aí levo aquilo do bom humor, né, assim. Então, existe um desejo também de querer acertar. E muito! E quando você tem esse desejo, e quando você também entende e reconhece o sentimento do outro... por que ela está falando assim comigo? Porque ela está nervosa. Então, isso não é porque ela quer o meu mal, mas é porque naquele momento, aquilo irritou muito, aquilo deixou o outro, assim, irritado. Então, assim, vamos relevar isso, vamos fazer diferente, vamos rir disso tudo, vamos corrigir, e a gente vai ajustando devagar as coisas para que a gente consiga lidar com esses problemas. Viver, né? Viver. Sim, e para tudo isso a gente tem buscado conhecimento também. Então vamos buscar estudar algumas organizações dentro de casa. Menina, eu ia contar isso agora. Olha, o Pedro e a Leci, mas assim, o Pedro muitas vezes dizia, Leci, comprei tal curso. Comprou curso de personal organizer para aprender dicas de como organizar. Curso de para ele, curso de saúde, curso de saúde mental, saúde emocional para o casal, para você. Sim. Da doutora Rosana Alves, por exemplo, foi um deles. Acompanhando todos os dias lá o meu trabalho na internet. Enfim, eles indo à fonte, buscando, pesquisando. Aí eu pergunto para você. O que você está fazendo? Que movimento você tem feito? Você, marido, e você, esposa. Porque se o Pedro tivesse feito sozinho, alguma coisa poderia ter mudado. Mas tudo muda quando os dois estão envolvidos verdadeiramente. Eram duas pessoas com boa vontade. Por exemplo, como foi que vocês se perdoaram? Como foi que vocês passaram a se acertar, se entender? Como foi que vocês deixaram para trás as mágoas, para não ficar relembrando, jogando na cara do outro? Porque eles decidiram avançar. Assim como nós estamos dispostos a avançar para mais um ano que vem aí pela frente, e eu espero que esse programa seja muito inspirador para você. É uma pausa rapidinho de 4 minutos e nós já voltamos no consultório de família. Até já. Vale muito a pena dizer para você que você pode e deve continuar estudando sobre ser família, sobre educação de filhos, relacionamento de modo geral, se é onde você precisa de ajuda,
precisa buscar conhecimento. E nós aqui sempre estamos te oferecendo a revista Entre Família. Uma das lições, a de número 3, é justamente sobre quando o amor se desgasta, o amor acaba, como diz alguns assim. O amor acabou, não amo mais, e agora? Então, nós estudamos aqui sobre o que é mesmo que desgasta um casamento, o que é mesmo que dificulta o entendimento de um casal. Vamos saber o que é o amor? Como é que se entende o amor? Segundo a Bíblia, qual é mesmo a fonte do amor? Quais são os princípios apresentados por Jesus para serem aplicados nos relacionamentos? De que maneira nós podemos praticar o amor uns aos outros, mas isso tudo voltado para dentro de casa, especialmente para o casamento, né? Que descrição fez o apóstolo Paulo a respeito do amor? E aí continua, essa lição é maravilhosa. E tem a tomada de decisão, tem algumas sugestões para serem postas em prática, em família, o casamento, enfim. É um material incrível. Não sei se está aqui disponível para a gente mostrar aqui. Por exemplo, essa lição que eu estava dizendo para vocês é bastante conteúdo. Ó, não é só uma coisa muito simples, rasa. Olha quanto conteúdo você tem aqui. Tem mais aqui, ó. Ainda a mesma lição. Tem perguntas para você dar as respostas, estudando mesmo cada tema. Ó, ainda tem aqui todo o questionário. Então, não é superficial, é algo realmente com profundidade, com reflexão, com indicação de leituras. Enfim, entre em contato com a gente, pede a revista Entre Família. O nosso telefone é o 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98244 4449 e pede a sua revista Entre Família, tá bom? Fica aí na tela, anota devagarinho, salva nos seus contatos, entre em contato com a gente e pede a sua revista Entre Família. É hora de aprender a viver melhor em família, tá bom? Obrigada por você que trabalha essas questões em família e tem dado certo, tem dado o seu testemunho. Deus abençoe a você. Estamos aqui conversando hoje com o casal Pedro e Leci. A nossa ideia é motivar você a não desistir, mas a se manter resiliente e aberto e aberta. Estamos falando para o casal, estamos falando para as pessoas que estão enfrentando dificuldades e para aquelas que estão atentas para evitar dificuldades no casamento. Prestem atenção, se envolvam, se entreguem, queiram. Não fiquem apenas relatando os problemas. Ah, mas meu marido é assim, ou a minha mulher é daquele outro jeito. É hora de vocês se encontrarem, sentem-se à mesa, dialoguem, joguem as cartas na mesa, peçam perdão um ao outro, considerem os próprios erros, se abram para escutar também o outro sem muito se defender, queiram resolver as questões, por favor. Tem filhos dependendo de vocês, tem uma família dependendo de vocês permanecerem juntos. Mas para isso precisa ter boa vontade, disposição nessa boa vontade para continuarem essa história, agora reescrevendo tudo ou ressignificando tudo e até escrevendo algo novo, como tem a ver com a nossa história de hoje, o Pedro e a Leci. A gente estava falando de perdão, Leci. Sim. Como é que você descreve o perdão, o processo de vocês, de dizer assim, ok, você me magoou, eu também lhe magoei, mas eu não vou ficar lembrando isso, trazendo à tona. O que foi diferente? Na verdade, nós vivemos um processo assim, querendo acertar, um grande período de tempo, né, Pedro? Buscando ajuda profissional, o Pedro até fazendo uso de medicamentosa mesmo, devido à doença mental, né, daquele processo, um adoecimento. Uma depressão, alguma coisa assim, né? Sim, quando nós estávamos em crise, eu desenvolvi uma ansiedade generalizada. E foi um dos momentos assim mais difíceis da nossa história, do nosso casamento. Foi um momento assim que eu achei que eu fosse cometer um suicídio. Uau! Situações assim de muita tristeza, de muita dificuldade, assim. Eu fui numa psiquiatra e a psiquiatra me deu um diagnóstico. E quando eu leio aquele diagnóstico, eu me assusto, porque naquele diagnóstico existiam várias coisas que quando eu leio hoje eu não me reconheço. Eu guardo ele até de lembrança hoje porque é um lugar que eu não quero mais voltar. Uau. É um lugar que eu leio e que eu falo assim, não é possível que eu passei isso tudo. E episódios, inclusive, de automutilação. Então, nesse momento, assim, é onde que nós achamos que realmente nós iríamos morrer, fisicamente mesmo.
Então, naquele momento, buscando ajuda profissional, eu entendi que, além de uma postura profissional, eu precisava também de profissionais que também olhassem para o lado interior, mas de uma maneira diferente, de uma maneira também espiritualizada. E nós temos profissionais que também Dão atenção dão a esse atenção a aspecto, este né? lado. Não que eles não estivessem fazendo um trabalho maravilhoso Sim. comigo, porque estavam. E eu sou grato a eles por isso. Sim. Mas eu precisava também de alguém que dissesse para nós, olha, isso que você também está passando fisicamente, nós precisamos de tratamento, mas nós precisamos de ajuste também numa outra parte que está faltando aí. E aí foi aonde que nós buscamos refúgio em profissionais também que diziam para nós que Deus também, junto com a parte profissional, iria também nos auxiliar. Que legal. E aí a gente sempre buscava conhecimentos separados, mas quando a gente resolveu juntar esses caminhos e dizer assim, olha, por que a gente não faz o seguinte, em vez da gente buscar apoio separado, vamos buscar apoio junto, porque a gente tem o mesmo caminho a seguir. Então, se a gente junta as ideias, se a gente junta os caminhos, a gente consegue caminhar. E foi aí que você entrou. Porque os profissionais diziam sempre para mim assim, que legal, cuide de você, não permita que a sua esposa faça isso com você, tome uma atitude, seja empoderado, seja autossuficiente. E eu entendia isso de uma maneira equivocada. Combativa. Eu entendia isso como uma maneira de estar sempre enfrentando a Alessi. E, na verdade, esse enfrentamento era um enfrentamento de violência, era um enfrentamento de autoritarismo, era um enfrentamento de violência profunda, verbal, psicológica, era uma atitude, assim, cruel. Então, quando chega alguém que fala para nós assim, olha, isso que você também está vivendo tem um fundo também de todas as dificuldades que você carrega na sua infância, na sua adolescência, na sua construção individual, que também tem influência na maneira como a sua esposa também foi construída. Então, é necessário que nós voltemos a nós mesmos e que nós, na verdade, curemos as feridas que estão abertas. Para não ferir o outro. Para isso. Então, quando a gente conseguiu entender isso e escutou alguém falar assim, olha, é isso que você quer, salvar o seu casamento? É isso que a sua esposa quer, salvar o seu casamento? Então, vamos trabalhar para isso e vamos colocar Deus no centro de todas as coisas? Aí fluiu, né? Então, isso foi uma diferença muito grande, porque nós estávamos, nós dois, amarrados num grande arame farpado, que machucava nós dois. E quanto mais nós nos debruçávamos para tirar esse arame farpado, mais ele enfiava na nossa carne. Quando nós juntos resolvemos cortar esse arame, nós ainda ficamos com as feridas abertas, mas nós resolvemos, naquele momento, sarar as feridas que ficaram abertas. Eu sarando as feridas da Alessi e a Alessi sarando as minhas feridas. E Deus sarando todas, né? Isso. E eu acho que foi uma chave quando a gente falou assim, e era estranho, porque nesse período, foi um período curto, durou menos de um ano, né, Pedro? Assim, um ano. A gente, assim, algumas vezes o Pedro saiu de casa, mas ele saía, no outro dia ele queria estar dentro de casa, no mesmo dia ele queria voltar, e aquilo era um atrito muito grande, e a gente não entendia o porquê. Assim, porque, e ao mesmo tempo ele buscava ajuda, e eu buscava, e a gente tentava, e aquilo não fluía, não ia, a gente não entendia o porquê. E aí foi o dia que o Pedro, né, ele tinha ido, acho que um dia antes e tal, eu falei assim, e aí eu estava buscando ajuda também, e a gente passou a entender que nós só íamos conseguir viver dentro da nossa casa aquilo que a gente trouxesse de bom para dentro da nossa casa. Se a gente quer o céu, a gente vai fazer o céu aqui dentro da nossa casa. Era isso que a gente precisava, assim. E aí a gente começou a entender, e aí o Pedro veio, ele me ligou da casa da mãe dele, que era uma situação também dificultosa, esse processo também, assim, não, para a gente fazer, a gente tem que estar junto, no mesmo propósito.
E aí ele falou assim, olha, eu conheci uma moça, ela é assim, eu vi lá, você olha, dá uma olhada nela aí. E nesse dia, acho que eu estava até assistindo o curso da doutora Rosana, eu estava querendo comprar o curso, estava lá olhando, assim, olha, então tá, vamos juntos, nós vamos estar nesse propósito juntos. E aí a gente passou a entender porque o que acontece? Nós não éramos inimigos. Isso. Nós somos um time, assim, se a gente está disposto a ganhar, a gente só ia conseguir fazer isso juntos, separados, nós não íamos conseguir fazer. E a gente não entendia isso, assim, nem fisicamente separados e nem buscando, eu faço aquilo que eu acho, eu faço aquilo que eu penso. Quando der, de qualquer jeito. Cada um à sua Vocês maneira. passaram a ter uma rotina, inclusive, no aspecto da organização espiritual, Sim, né? sim. Vocês têm horário de culto, como que vocês foram estar? E até cedo, né? Cedo. Então, a gente acordava de manhã. Acho que, na verdade, começou ao contrário, né, Pedro? A gente começou a entender que primeiro a gente começou a entender como a gente precisava direcionar o nosso tempo. Porque para aí nós passamos a acordar mais cedo, porque a gente tem uma rotina intensa de trabalho, criança, no sentido de criança que a gente gosta de dedicar tempo ao nosso filho. E aí não dava tempo, mas tem que ter um tempo. E aí a gente criou a rotina, né, o despertar do amanhecer nosso, né, que às 5h30 da manhã, era 6, não deu certo, passamos para 5h30, e aí fica entre 5h15, 5h30, é o horário que nós passamos a acordar e que só passou a fazer bem. E aí, como que é, Pedro, esse estudo? Nós temos uma rotina de estudo. Vocês estudam a Bíblia, leem a Bíblia juntos? A gente começa, assim, com as palavras benditas, né, assim, de manhã. A gente toma... Antes da palavra bendita, a gente a gente tem outro culto momento, pessoal, né? familiar. A gente faz a oração, né, a gente lê uma palavra. A gente começou a orar junto. Isso, assim... de pegar nas mãos, de profetizar coisas positivas um para o outro. E isso impactou a nossa vida de uma forma assim, sobrenatural. Assim. O pegar na mão, o olhar no olho, o orar, isso faz diferença. Aí depois nós vamos com... Antes era o cafezinho, mas agora nós estamos de chazinho. E agora, assim, nós escutamos a palavra bendita, anotamos... refletimos. Lemos livros, a gente pega alguns livros para estudar, né? E um desses encontros que nós tivemos extraordinário, né, Pedro, foi com a... Pronuncia, que eu tenho Ellen White, assim. Foi extraordinário o encontro, desculpa, te cortando, mas o encontro com a Ellen White também foi extraordinário na nossa vida. A gente lê e fala assim, nossa, é isso. Os livros sobre família, né? Exatamente. A gente fala assim, meu Deus, como... E essa também acho que foi uma dificuldade para o nosso casamento, porque assim, vamos casar, mas a gente não sabia o que era casamento, que era um casamento cristão, e na verdade a gente não estava casando para eu ser feliz, para ser legal, para o Pedro, não, era para fazer um ou outro feliz, e como seria esse processo? Isso não foi dito para nós. Foi dito um dia, assim, um curso de noivos, sei lá, de 1 hora, de 2 horas, e de fato a gente não tinha esse entendimento, né? Isso é comum na vida de muitos casais, né? Casam para depois descobrir que tem muitos desafios. Por isso que eu insisto, para que as pessoas peçam cursos bíblicos, para que leiam, para que escutam, para que ouçam, para que realmente se dediquem a ser família. Sim, e aí nesses estudos, né, como o Pedro está dizendo, a gente criou também uma outra questão que foi muito interessante. Mas eu acho que acho que nós já até comentamos com você. A gente falava assim, eu não entendo por que as pessoas não podem assistir tal canal. Eu ia até falar o canal. Tal canal. Ou que não escutam determinadas músicas. Mas não é isso. A gente passou a entender, a gente passou a dizer, para que nós vamos perder o nosso tempo com isso? Tem coisas tão mais preciosas que podem chegar na nossa casa enquanto a gente está fazendo uma atividade da casa, está brincando, a gente está escutando, está ouvindo, está cantando uma música que é bacana, assim, que vai edificar a nossa vida. Então, nós passamos a trazer, assim, todo o nosso tempo dentro de casa para esse sentido. E isso fez uma diferença muito grande. Na verdade, no livro fala assim, que a nossa casa, ela deve ser um pedacinho do céu. Exatamente. Só que você não traz para o pedacinho do céu coisas ruins.
A gente só traz para o pedacinho do céu coisas que são edificantes. O que combina com o ambiente Exatamente. E celestial isso que você foi, deseja. e a partir do momento, quanto mais a gente se aproximou da palavra, quanto mais a gente se aproximou daquele amor absoluto que Deus tem por nós, mais naturalmente nós fomos lidando com aquilo que era bom. Não foi uma coisa assim imposta, não foi uma coisa assim que foi proibição, foi natural. Exatamente. Foi assim, muito tranquilo a nossa migração assim, de músicas que não eram legais, de coisas que não eram importantes. A pandemia, assim, embora nós vivenciamos um momento assim de muita tristeza, de muitas perdas, de muitas coisas difíceis de serem solucionadas, mas também foi um momento em que nós nos encontramos de uma maneira incrível com o Senhor Jesus. E com tudo aquilo que está disponível na internet e nos meios de comunicação que são positivos. Então a gente ficou um momento assim afastado do trabalho, porque nós somos público de risco por conta da obesidade, porque também sou diabético. Mas foi um momento que nós assim mais nos aproximamos com aquilo que era bom. Então nós utilizamos o nosso tempo hoje para poder pensar, para poder aprender, para poder refletir, para poder construir o casamento, porque o nosso casamento, ele é uma parede de tijolos que nós vamos colocando todos os dias, um a um. Maravilha. Então, com esse aprendizado, ele vai fazendo com que a nossa parede, a nossa casa matrimonial seja fortalecida. E não vai ser qualquer ventinho que vai derrubar. Uau, maravilhoso. Lindo, graças a Deus. Eu quero pontuar mais uma vez, porque vocês são, assim, notoriamente um casal que deixa muito explícito justamente o quanto se dedicaram. Eu quero pontuar com você. Quando a gente quer, a gente se dedica, mesmo, à medida da intensidade do nosso desejo. Esse casal, ele decidiu investir financeiramente. Quantas vezes eles compraram livros, mentorias, cursos, quando as finanças não estavam lá, essas coisas. Mas eles dizem, isso aqui é prioridade. A gente precisa investir aqui, vai dar certo se a gente investir aqui. A saúde deles foi assim impactada, porque eles decidiram, nós vamos perder peso, para o nosso bem. Não é estética, é saúde mental, emocional, espiritual, física. Quantos quilos você conseguiu perder num processo aí? 23. 23 quilos. Você... 30, eu cheguei no 30, então entre 29 e 30 quilos. É muita 50 coisa. nós dois, assim. Não é? É muita coisa. São mudanças em todas as áreas da vida, gente. Isso é muito importante que você perceba. Não é assim, eu quero meu casamento, ou outro, não. Qual o preço que você paga? De verdade, sangue e suor, vai dar certo, porque o retorno vem. Lici. Quando você fala da questão da alimentação, a gente passou a entender também que a perda de peso seria importante, mas o que me aproxima de Deus? O que vai me aproximar do reino? Será que é essa comilança? Por que eu também estou comendo tanto? E em todos nesses aspectos, a gente buscava também, assim, o que a palavra nos dizia sobre isso? E aí, até às vezes, eu dou um atrito. A gente entra em atrito em relação a essas questões, né? Porque, às vezes... E até cursos também, até alimentares mesmo, Sim. né? Nós compramos e nós assistimos mentoria, algumas que você fez, né? Com o grupo que você trabalha. E a gente falava assim, gente, é isso, assim, a gente não precisa comer melhor porque a gente quer, não, porque está lá na Bíblia, que é bíblico. É saúde, né? bem-estar. É bem-estar, assim. E a gente entendeu que nós temos um filho, ele precisa entender esse processo. Nós não fomos ensinados, mas a gente precisa que ele... A gente não tem condição de ensiná-lo, ele precisa ver nós fazemos. Muito bom, muito bom. E eu quero dizer também que isso tudo acontece e o Pedro, ele é da comunidade Jeová Rafá? É assim que fala? Comunidade Rafá. Rafá, perdão, Rafá. A Leci está caminhando, está aprendendo, está junto com o marido, mas aprendendo na palavra, ou seja,
Eles não precisaram se tornar adventistas, ser da mesma fé que eu professo enquanto adventistas, frequentar a minha igreja. Eu fui cuidar deles, nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos cuidar do casamento, nós vamos dar atenção para que eles saibam qual é o caminho. O restante da jornada estaremos juntos, mas o Espírito Santo quem vai conduzindo. Essas mudanças todas não é porque eles se tornaram adventistas como eu, é porque eles se tornaram tementes ao Senhor, se tornaram abertos para serem ensinados pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, e eles decidem todos os dias buscar a presença do Senhor dentro da sua casa. Ou seja, não estamos falando de religião. Ela falou sobre Ellen White. Não estamos falando de religião. Nós estamos falando do que os livros que ela leu, tratando de família e educação de filhos, os ensinou. Eles estão falando de como mudanças aconteceram em todas as áreas da vida, porque eles entenderam que faz sentido a vontade de Deus ser aplicado na vida. Eu digo isso pensando nos casais que professam religião A, B ou C, mas não têm a dedicação à palavra de Deus, ao assim diz o Senhor, a fazer o que o Senhor mandou, porque Deus é soberano e quando Ele diz sim, é para nos abençoar e quando Ele diz não, é bênção também. Então, tenha isso em mente. Eu estou falando para gente que é de igreja, que é religiosa, assim, de carteirinha. Estou falando para pastores, esposas de pastores, das mais diferentes denominações. Estou falando para pessoas que não têm credo religioso, mas eu estou dizendo para todos, não é a religião, em primeiro lugar, é o quanto você tem dado atenção à palavra de Deus, ao assim diz o Senhor. Você sabe o que é um casal acordar às 5h30 da manhã, 5h15, 5h30 da manhã? Porque eles viram que acordando às 6 já atrasava o tempo devocional do casal. Se eles acordassem meia hora mais tarde, já iria atropelar o tempo deles com Deus. Isso não é religião de placa, isso é religião de relacionamento com Deus, de religar a Deus o que está aqui na terra e vai no nosso coração. Eu estou muito agradecida a Deus por conhecer vocês, por poder trazê-los aqui, por ouvi-los testemunhar e saibam, vocês, pela graça de Jesus, hoje testemunham a respeito do Senhor. Não é a história de vocês simplesmente, é a respeito do Senhor, que foi quem operou na vida de vocês. Eu fui instrumento, outros foram instrumentos, sim, mas o Senhor é quem é o grande Deus, o grande nome aqui entre nós. Meu amor, muito obrigada. Prazer imenso te ouvir e te conhecer pessoalmente, viu? Linda. É igualmente, Darlene. Obrigada. Assim, e é tão encantador quando eu olho para você de quanto foi presente, quanto foi grandioso, Amém. como Deus usou você, a sua família, a sua casa, a TV Novo Tempo, para nos abençoar, para ser vida, para nos ressuscitar. Eu acho que a palavra é essa. Se houve pensamentos de morte, foi ressurreição. Eu acho que para nos ressuscitar, né, Pedro? Para ressuscitar o nosso casamento. Ei, Pedro, sem chorar, hein, Pedro, que eu já vou terminar o programa, Pedro. É extraordinário, é fantástico. Quando nós entramos aqui hoje, foi tão incrível. Quando você nos fez o convite, a gente falou assim, mas a gente vai lá, assim, falar da nossa vida. Nós trabalhamos com famílias, a gente trabalha em algumas instituições. Será que a gente está se expondo? Mas eu falei assim, não. Nós pensamos, não, na verdade, sermos instrumentos. Porque lá atrás nós falamos isso. Quando nós tomamos essa decisão, nós falamos assim, nós seremos instrumentos de Deus para outros casais. Não foi, Pedro? No dia que nós falamos isso, assim. Deus vai nos usar. E foi isso que aconteceu. E nós agradecemos exatamente, muito. Obrigada, obrigada. Pedro, muito obrigada, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Me dê um minutinho das suas palavras para a gente encerrar aqui o programa. Eu vou só falar bem rapidinho uma coisa que eu entendi. Nós fizemos o aniversário do Benício esses dias e um dos apuros que nós passamos foi o bolo que caiu, assim, e nós olhamos para aquele bolo e aquele bolo estava destruído. E nós oramos a semana inteira em prol daquele evento. Diferente de todas as vezes. Só que o que eu descobri é o seguinte, quando a gente ora para Deus, o que acontece? Não significa que nós não vamos ter problemas, mas a forma como a gente vai encarar esses problemas é diferente.
Então, é isso que eu desejo para as pessoas que estão nos assistindo. Que estejam com Deus, porque a resposta que você vai ter e a maneira que você vai ter para o problema vai ser diferenciada. Muito bom. Amei a ilustração do bolo. Caiu, poderia ter sido um desastre para a festa, mas vocês estavam tão conectados com a paz de Deus que tudo bem. Tudo bem, se transformou num bolo de pote maravilhoso, todo mundo feliz. E aquela Alessi que olhava para aquele bolo era outra. Se fosse outros tempos, assim, a minha reação, como aquilo seria conduzido. E foi tão extraordinário que se tornou simplesmente história para contar. Lindo. Meus amores, Deus abençoe vocês. Amém. Feliz ano Amém. novo, muita paz Pra para o você coração de também. vocês Você também. sempre, sempre. Nosso sempre. amigo Jota também. Ai, Bom. meu maridinho. Obrigada. Meus amores, obrigada pelo carinho. Um ótimo ano para vocês, com muita paz, com muito amor, mas com muita dedicação. Se vocês não mudarem, as coisas não vão mudar. Não adianta, não tem um pozinho de pirlim-pim-pim. Tem poder de Deus e o seu trabalho, sua dedicação. Um abraço, até o próximo. Feliz ano novo para você.